um tipo de máquina simples que não é tão fácil de ser percebida como as outras. Mas ela torna o trabalho mais fácil, tal como os outros tipos de máquinas simples. Você a usa toda vez que corta algo. Ou aperta um parafuso. Ou empurra algo morro acima. Essa máquina simples é o plano inclinado. Neste caso, a própria rampa do morro. Quando você empurra algo morro acima, você está usando o plano inclinado para ajudá-lo. O plano inclinado funciona como uma máquina, mesmo não se movendo. Suponha que você queira levantar uma carga bastante pesada. Seria difícil erguê-la verticalmente, pois você mesmo teria que fornecer toda a força necessária. Mas se você empurrar a carga ao longo de uma rampa inclinada, a tarefa fica um pouco mais fácil. Você poderá aplicar menos força, porque agora o plano inclinado exerce alguma força para ajudá-lo. Ele sustenta uma parte do peso. Se o plano for menos inclinado, empurrar será ainda mais fácil. Você não precisa aplicar muita força, pois o plano inclinado faz isso. Ele sustenta a maior parte do peso. E você sabe como é mais fácil empurrar alguma coisa sobre uma superfície com pouca inclinação. O plano inclinado fornece força suficiente para sustentar quase toda a carga, e você precisa aplicar pouca força. No entanto, a força não é a única coisa que varia quando alteramos a inclinação do plano. Suponha que você queira levantar uma carga deste nível até este. Se você levantar o peso verticalmente, você aplica sua força ao longo desta distância. Com um plano inclinado, você precisa aplicar sua força por uma distância maior para levantar a carga até a mesma altura. Que tal esta inclinação? Agora você exercerá sua força ao longo de uma distância maior. E com esta inclinação? Você exercerá sua força por uma distância ainda maior para levantar a carga à mesma altura. Então, quanto menos inclinada for a rampa, você aplicará sua força por uma distância maior, e mais força o plano inclinado exercerá. Você troca distância por força para ajudá-lo a levantar coisas. Quando se pensa em construir um plano inclinado, escolhe-se a inclinação que dará a melhor combinação entre força e distância. Por exemplo, rampas para pessoas subirem têm geralmente esta inclinação, não muito longas e nem muito íngremes. Mas como se obtém essa inclinação quando você quer chegar ao alto de um grande estádio? As rampas de estádios, em sua maioria, não são assim. São mais compactas. Frequentemente são compostas por vários planos menores. O mesmo acontece com estradas em montanhas. Elas têm que ser mais compactas. Esta estrada é muito íngreme para carros. Esta inclinação é melhor, mas necessitamos muitos suportes para sustentá-la. Eis um modo mais fácil de manter a mesma inclinação. Uma estrada sinuosa. Os carros têm que percorrer uma distância maior para subir a montanha, mas podem fazê-lo sem usar muita força. Além de compor uma rampa com vários trechos, há outra maneira de torná-la compacta. É fazê-la em forma de espiral. Estes são planos inclinados que não se movem. Pessoas e coisas se movem sobre eles. Mas, se construirmos um plano inclinado menor, poderemos movê-lo. Na ponta desta talhadeira, por exemplo, há um pequeno plano inclinado. O martelo exerce uma força que empurra a talhadeira, e esta exerce uma força para lascar a pedra. Note que a força muda desta direção para esta. Mas a talhadeira
pressiona só em uma direção por vez. Suponha, ao invés disso, que você tivesse dois planos inclinados, um encostado ao outro. Você teria uma cunha. Se você aplicar força numa cunha nesta direção, ela aplica força tanto nesta direção quanto nesta outra, para separar algo. Cunhas podem ser feitas com qualquer inclinação, dependendo do trabalho que tem que ser feito. Se você quer cortar algo duro, como madeira, você precisa de uma cunha que seja bastante estreita. Você pode ver como as forças funcionam. Se você considerar apenas um dos planos inclinados, sua força percorre uma grande distância, a distância que o machado penetra na madeira. Enquanto o plano inclinado aplica uma grande força aqui, o outro plano inclinado aplica uma grande força aqui. E juntos empurram a madeira, separando-a. Mas, frequentemente, usam-se cunhas mais afiadas que essa. Por exemplo, quando você usa uma faca, a cunha é todo o lado cortante. Quando você corta uma maçã, esta cunha percorre uma grande distância comparada com a fenda que se abre na maçã. Então, a quantidade de força que você aplica aqui é gradativamente multiplicada aqui. Quanto mais afiada for a superfície cortante, maiores serão essas forças e mais facilmente a faca cortará. Agora, pense num plano com pequena inclinação e enrole-o em torno de um eixo, tal qual a rampa que vimos anteriormente. Isso dá a você um objeto muito útil, um longo plano inclinado numa forma muito compacta. Roscas. Aqui estão elas num parafuso. As roscas são planos inclinados. Isto é uma porca. Ela tem um plano inclinado igual por dentro. Quando você gira o parafuso, o plano inclinado deste desliza sobre o plano inclinado da porca. É o mesmo que tomar dois planos inclinados e movê-los um sobre o outro. Quando você os move horizontalmente, eles sobem ou descem. Planos inclinados em espiral funcionam da mesma forma. Você aplica a força horizontalmente para girar o parafuso. E o plano inclinado exerce a força para subir ou descer o parafuso, dependendo do sentido em que você girar. Como esse plano tem uma certa inclinação, a força que ele exerce é maior que a força que você aplica para girar o parafuso. O que acontece se a inclinação for menor? As roscas agora estão mais próximas. E quando você aplica a sua força para girar este parafuso, ele exerce força maior. Você pode usar essa força, por exemplo, para levantar uma carga pesada. Ou para apertar algo. Mas, como você sabe, força não é a única coisa que varia quando você muda a inclinação. Para levantar este parafuso até aqui, você gira apenas algumas vezes. Sua força é aplicada ao longo desta distância. Mas para desenroscar um parafuso com roscas menos inclinadas, você gira mais vezes por mais distância. Então, mais uma vez, quanto menos íngreme for o plano inclinado, você aplica a sua força por uma distância maior. E maior é a força que o plano inclinado exerce. Existem outros tipos de parafusos. Os autoatarrachantes possuem roscas também, mas em sua maioria, esses parafusos são cônicos, trabalham então como cunhas. Um prego tem uma cunha, mas este é o único plano inclinado que ele tem. Para bater um prego, você tem que aplicar muita força, batendo forte. Você aplica a força ao longo de certa distância.
Você não precisa aplicar tanta força num parafuso porque você aplica ao longo de uma distância maior. Mas os planos inclinados num parafuso atuam ainda de uma outra maneira. Se você olhar para as roscas, você pode ver que elas são realmente cunhas. Conforme o parafuso gira, elas entram na madeira e por causa delas o parafuso é fixo de forma muito segura. Não é muito difícil extrair um prego. Mas precisa-se de muita força para extrair um parafuso. Assim, vimos muitos tipos de máquinas que tornam o trabalho mais fácil de diversas maneiras. Mas todas elas multiplicam força por distância, usando planos inclinados.